Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou estar fazendo um teste comparativo entre pasta térmica. Para isso eu vou estar utilizando aqui essa pasta térmica de alto desempenho da Implastec e essa outra aqui mais simples, também da mesma marca. Essa aqui é uma pasta térmica branca. Na verdade, pasta térmica branca não é indicado para esse uso, para processadores de alto desempenho, de alto consumo, como esse que eu estou utilizando, um Xeon. Mas muita gente ainda assim utiliza porque é uma pasta que ela é muito mais barata do que esses modelos aqui de melhor desempenho. Eu mesmo utilizo aqui em alguns testes que eu faço no canal, porque geralmente eu uso por pouco tempo, então não faz sentido eu estar gastando com pasta térmica tão cara se eu posso usar essa aqui que é mais simples para fazer só um teste. Então, para estar fazendo esse teste, eu estou aqui com essa placa. Ela está com o processador Xeon 2698V3, também está com o Turbo Boost desbloqueado. E como eu já tinha mostrado em outro vídeo, eu tinha colocado aqui esse sensor Thermopar, que ele está exatamente embaixo do VRM. Eu vou estar fazendo um acompanhamento de temperatura para ver também se a temperatura no processador acaba influenciando no VRM. Eu acredito que sim, porque uma temperatura muito alta no VRM pode acabar irradiando calor na placa, que faz que altere também a temperatura no VRM. Para estar refrigerando esse processador, eu vou estar utilizando esse cooler aqui. Ele é um modelo de 2 torres com 2 ventiladores. É um modelo muito bom, eu já utilizei ele aqui em outros vídeos, porém com pasta térmica simples, né? Pasta térmica branca. Agora eu vou mostrar também com essa aqui de melhor desempenho. Beleza, então galera, agora para começar os testes, vamos estar fazendo uma montagem aqui. A primeira pasta do teste que eu vou estar utilizando é essa aqui, a pasta térmica branca. Vamos estar montando aqui. Para isso eu pego emprestada essa espátula aqui, da pasta de melhor desempenho, para estar fazendo um espalhamento uniforme. Mas antes, eu vou fazer uma limpeza aqui. Eu sempre recomendo fazer isso, não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Com o processador já no lugar, eu vou fazer uma limpeza com álcool isopropílico. Tem aqui o álcool isopropílico e um pedacinho de papel higiênico. Eu vou colocar um pouquinho aqui e fazer a limpeza do processador. Isso ajuda a limpar a sujeira que possa ter ficado no processador ou até mesmo algum pouco de gordura que tenha ficado da mão, que pode atrapalhar no contato térmico do dissipador e do processador. Então aqui no dissipador eu vou fazer a mesma coisa, passar um pouquinho de álcool isopropílico, esfregando aqui com papel higiênico. Pronto, então tá feita a limpeza, agora vamos aplicar a pasta térmica. Vou colocar uma quantidade aqui considerável, vou espalhar uniformemente pelo processador. A aplicação da pasta térmica tem várias técnicas, tem gente que gosta de fazer apenas um espalhamento aqui no centro e deixar que a própria pressão do dissipador espalhe a pasta. Eu não gosto de fazer isso porque dependendo da forma que você faça a pressão do dissipador, ela pode espalhar apenas para um lado. Então eu prefiro espalhar assim com a espátula e depois colocar um pouquinho mais no centro para garantir que vai ficar bem uniforme. Outra coisa também é não aplicar muita pasta térmica, é só o suficiente para criar uma camada fina que vai ficar entre o processador e o dissipador. Aqui então já está mais que o suficiente, vou colocar um pouquinho aqui no centro do dissipador e isso aqui já deve ser suficiente. Agora é só posicionar o dissipador e começar o teste aqui de estresse do processador. Beleza, então, pasta térmica branca já está instalada, o dissipador já está no lugar. Agora eu vou montar aqui o HD para iniciar os testes de estresse no processador. Coloquei aqui meu HD, vamos conferir também a temperatura ambiente. Beleza, então, temperatura ambiente aqui está começando em 26 graus. Vou estar ligando o sensor da placa, sensor Thermopar que está embaixo do VRM. Sensor aqui no VRM também é a mesma coisa, 26 graus. E vou ligar o sistema. Mas antes não posso esquecer que como eu estou trabalhando com um kit Xeon, eu preciso de uma placa de vídeo, né? Beleza, então o kit está montado aqui já com a placa de vídeo e a pasta térmica branca. Vou estar ligando a fonte aqui e vamos iniciar o sistema para a gente começar os testes de estresse.
Iniciou o sistema aqui, então agora eu vou estar colocando mouse e teclado, que eu tinha esquecido. E agora vamos estar iniciando o teste de estresse para ver como que vai se comportar a temperatura aqui com a pasta térmica branca. Eu abri o Furmark aqui já, vou abrir também o HW Monitor para a gente acompanhar as temperaturas. A temperatura do processador, sendo mais específico. E beleza, então. Aqui, como eu falei, é um Xeon 2698 V3 com Turbo Boost desbloqueado. Vamos estar fazendo o acompanhamento da temperatura dele nesse valor aqui. Está começando aqui em 44 graus. Eu vou colocar para estressar aqui pelo Furmark e vamos ver com qual temperatura ele vai alcançar. Vou deixar aí aproximadamente 10 minutos e daqui a pouco a gente volta para ver qual que vai ser o resultado final. Pronto, então já iniciei aqui o teste de estresse do processador. Ele vai gerar um consumo maior, por consequência vai aumentar a temperatura. Daqui a 10 minutos então eu volto e vamos ver como que vai ficar essas temperaturas. Beleza, então galera, voltando aqui depois de algum tempo, na verdade eu tive que esperar bem mais do que eu tava prevendo aqui, que seriam uns 10 minutos, tive que esperar mais porque o celular que tava gravando a placa ali ele superaqueceu e tinha parado de gravar, então eu esperei ele resfriar e agora já voltou normal. E a temperatura aqui, como pudemos acompanhar, ela subiu bem rápido e na verdade ali nos primeiros minutos ela já tinha alcançado essa temperatura aqui de 96 graus. Essa temperatura é o limite do processador e com isso ele entrou em proteção aqui para não esquentar mais ainda e estragar o processador. Ele diminui as frequências e é isso que a gente percebe aqui. A frequência ela começou alta e diminuiu bastante por conta dessa limitação térmica. A temperatura aqui ela, no VRM ficou em 90 graus, é a temperatura muito próxima do que ficou no vídeo que eu fiz testando essa placa-mãe. Naquele dia em questão a temperatura ambiente estava mais frio e por consequência o processador aqueceu menos. Vou estar verificando também aqui a temperatura que ficou na parte de cima do VRM. Beleza, então, ponto mais quente que eu consegui registrar aqui na parte de cima do dissipador do VRM foi de 65 graus. Eu acredito que a temperatura aqui do VRM na parte de baixo ele esteja sendo bastante influenciado pela temperatura do processador, que está irradiando calor na placa e fazendo também subir a temperatura no VRM. Então agora eu vou parar aqui o teste de estresse e vou montar o processador agora com a pasta térmica de alto desempenho. Beleza galera, fiz aqui a desmontagem então da placa. Como vocês podem ver aqui, a pasta térmica ela ficou bem aplicada, tá bem uniforme, tá bem espalhada, mas mesmo assim não foi suficiente para resfriar ali nosso processadorzinho. Então agora eu vou limpar ela e vamos aplicar a pasta de alto desempenho. Para isso vou estar fazendo o mesmo procedimento, só que dessa vez aqui eu vou tirar a pasta térmica primeiro, depois vou finalizar passando um pouco de álcool. Beleza, a placa-mãe já tá limpa. Vou limpar agora o dissipador também. Remover toda a pasta térmica antiga. E agora eu vou finalizar passando também um pouco de álcool isopropílico. Apliquei aqui o álcool isopropílico no papel, vou passar aqui no processador e vou passar aqui também no dissipador. Beleza, processador e dissipador estão limpos. Agora eu vou estar aplicando a pasta térmica de alto desempenho, que é essa PS Pro da Implastec. Bom, beleza, então a pasta térmica já está aplicada aqui. Vou colocar o dissipador no lugar e vamos estar começando também os testes novamente.
Pasta térmica instalada, sistema inicializado. Agora vamos estar fazendo o teste de estresse aqui com a pasta térmica TS Pro aplicada. Mas antes eu vou mostrar para vocês a temperatura ambiente, ela está bem alta aqui. Vou mostrar aqui para vocês. A temperatura ambiente está aqui em 30 graus. Para confirmar, eu ainda vou usar esse outro termômetro aqui. E é isso aí, temperatura ambiente 30 graus, vamos estar iniciando o teste aqui com a pasta térmica de alto desempenho TS Pro. Iniciado o teste aqui, vou fazer o mesmo procedimento, vou esperar aproximadamente uns 10 minutos, 10, 15 minutos e vamos ver como que vai ser o desempenho final. Aqui logo de cara a gente já percebe que a temperatura já está um pouco melhor do que com a pasta térmica branca, apesar de ainda estar um pouco alta, mas ainda está um valor bem melhor do que antes, que rapidamente tinha chegado a 90 graus. Vamos ver agora se ela vai limitar da mesma forma que aconteceu com a pasta térmica branca. Eu acredito que não, mas vamos ver daqui a pouco. Passado alguns minutos, então vamos finalizar aqui o teste de desempenho da pasta térmica TS Pro da Implastec. Aqui, como podemos ver, os resultados foram muito melhores do que a pasta térmica branca. Como podemos ver aqui, não teve limitação de frequência do CPU, ele se manteve aqui no máximo que é possível nessa placa, sem limitação de desempenho. A temperatura, embora ela pareça ter ficado muito próxima da pasta térmica branca, que a pasta térmica branca limitou em 96 graus, aqui a temperatura máxima foi 85, parece ser uma diferença pouca porque está ali em 10 graus, porém a pasta térmica branca ela só ficou em 96 graus porque o processador ele entrou em proteção e reduziu as frequências para evitar de danificar. Porém, se fosse um processador de menor consumo, não tivesse limitado a frequência por conta da temperatura, vocês veriam que a diferença de temperatura da pasta térmica branca para de alto desempenho seria muito maior. Se vocês tiverem interesse, eu posso estar fazendo um teste aí com um processador de menor consumo que vai ficar bem evidente essa característica. Mas mesmo assim, nesse teste a gente pôde comprovar que a eficiência da pasta térmica de alto desempenho, a TS Pro, se saiu muito bem nesse teste. E agora vamos estar verificando qual foi a temperatura final aqui na placa. Vou começar então mostrando aqui o VRM. A temperatura final no VRM é essa aqui, de 106 graus. É uma temperatura muito alta. Dessa vez ficou mais alta do que quando eu estava com a pasta térmica branca. Provavelmente porque dessa vez, como não teve limitação de desempenho do processador, o consumo foi maior. Agora eu vou verificar aqui a temperatura em cima do VRM, aqui pelo dissipador de calor. A temperatura aqui também já está bem maior, 70 graus. A temperatura máxima que eu encontrei aqui no VRM foi de 74 graus. Bom, então como vocês puderam ver aí, como vocês puderam acompanhar, uma pasta térmica de alto desempenho faz toda a diferença. Para quem tiver interesse em estar comprando essa pasta térmica, eu vou estar deixando aí tanto no comentário como na descrição do vídeo. Então o vídeo de hoje era isso, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.